Olá, mamães que me acompanham aqui na página Floral para Crianças. Nesse vídeo eu vou contar para vocês uma história que me aconteceu ontem com meu filho de 6 anos. Uma história sobre uma birra que aconteceu e que teve um final assim surpreendente, que me comoveu de verdade. E foi mais do que eu esperava do meu filho, fiquei extremamente orgulhosa dele. Então ontem foi um dia em que, sabe aqueles dias que, hoje parece que o mundo está contra mim. É assim que acredito que o meu filho estivesse se sentindo. Então foi um dia agradável, a gente foi tomar sorvete com os meus irmãos, né, que são os tios dele. E aí durante, a sorveteria onde a gente estava, meu filho estava inicialmente jogando um joguinho lá no celular do meu marido. E quando ele foi para a fila do sorvete, ele esqueceu o celular, largou o celular na mesa e deixou o celular ali abandonado, sozinho, enquanto ele estava na fila. E aí eu pergunto, para ele, meu marido também, Léo, cadê o celular? Aí ele olha pra gente com aquela cara, assim, toda feliz, né, falando, eu deixei lá na mesa. E não tinha mais ninguém na mesa. Aí eu fui até a mesa e o celular não estava lá. Aí eu chamei meu filho, tirei ele da fila e falei assim, Léo, cadê o celular? Onde está? Eu não estou achando. Ele falou, eu tinha deixado aqui. E o celular não estava mais lá. Então, você já imagina como que eu me senti. A cara do meu marido já não estava nada boa. Aí o atendente da loja, falou assim, um cliente deixou aqui comigo no balcão e eu guardei. Ufa, que alívio que deu, né? Então, o atendente devolveu o celular, eu peguei. E aí o Léo agradeceu esse rapaz. Depois eu falei assim, Léo, você precisa tomar conta das suas coisas. Você lembra que o papai te falou quando você recebeu o celular? E ele falou assim, sei. Falei, o que ele te disse? Pra não esquecer, não perder, pra cuidar bem do celular. Aí eu falei, o que você fez? Aí ele olhou pra baixo e falou, perdi. Com aquela cara, já de frustração. E ele voltou pra fila já bem cabisbaixo, já não tava com aquela empolgação de tomar aquele sorvete. Bom, e o dia passou, no final do dia, à noite, ele acabou atingindo o irmão caçula com uma caneta, que foi sem querer, né? E aí meu marido também chamou a atenção dele, falou assim, não é pra você jogar a caneta, no irmão. E ele falou, mas eu não joguei de propósito. Ele falou assim, mas você precisa tomar mais cuidado. E deu um sermãozinho nele. Dali a pouco, meu filho vem, encosta no meu marido, que estava na mesa, aí ele começa a falar assim, eu sou um menino feio. Aí meu marido olha e fala assim, não, você não é um menino feio, o que te faz pensar isso? Ele fala, eu sei, eu sou o menino mais feio do mundo. E aí meu marido falou assim, eu não acho. Ele, pois eu acho, ninguém gosta de mim, eu sou o menino mais feio do mundo. E pegou e sentou no chão. E meu marido falou, não fique aí sentado no chão gelado. Aí meu filho levantou todo emburrado e foi pra sala. Bom, isso, eu tava na cozinha, cozinhando, só ouvindo, todo o bafafá que estava acontecendo na sala de jantar. Então tá, eu já fui pegando a minha caixinha de florais e fui montando lá num copinho de água mesmo a receita, uma composição floral, porque meu filho precisava naquela hora, né? Ele estava nervoso, ele estava irritado, ele estava se sentindo frustrado, talvez com uma mágoa muito grande, que é o que me parecia. Então fui colocando as essências e misturei e fui até a sala. Chamei meu filho para sentar do meu lado no sofá. Falei, filho, toma essa água. Aí ele já sabe, ele tá muito acostumado já com os florais, ele nem me pergunta, e aí ele tomou a água. Daí eu olhei para os olhos dele e falei assim, filho, você é muito mal agradecido. O papai e a mamãe fazem tudo para você. Você tem tudo que você precisa e você ainda fica reclamando. Poxa, você não cuidou bem do celular, aí depois você pega e joga a caneta no seu irmão. Como você acha que papai e mamãe ficam se sentindo? É por isso que você está se sentindo o menino mais feio do mundo. Eu aposto que é por isso. Claro que não. Você já estava aí chocada, né? Como que eu falei um negócio desse? Mas olha só, eu fui criada assim ou pior, porque, eu pelo menos não fui criada assim com uma mãe ou com um pai que sentasse comigo para falar as coisas. Já era um sermãozão, na base do grito, né? E aí eu respirei fundo, olhei para ele e falei assim, filho, eu entendo você. Eu sei que você está se sentindo extremamente nervoso, com raiva. Eu acho que você está se sentindo um menino que não é amado. Você imagina que ninguém gosta de você, que você não tem valor pra gente. Não é isso que você está pensando? Aí o olhinho dele encheu de lágrimas e fez assim. Eu falei, tudo bem, a mamãe te entende. E eu o abracei. E ele colocou a cabeça assim, bem escondida na minha barriga e começou a chorar. E eu só fiquei ali, passando a mão na cabeça, alisando as costas, para que ele percebesse que eu estou ali disponível para recebê-lo no momento de fraqueza dele. Então, quando ele levantou, a cabeça, eu falei assim, filho, olha para mim.
Quando a mamãe não consegue, né, que as coisas aconteçam do jeito que eu estava querendo, eu também fico muito nervosa. Eu também odeio quando as coisas não acontecem do jeito que eu pensei. Não é assim que você se sente? Aí ele fez assim. Falei assim, e quando a gente fica nervoso, quando as coisas não são do jeito que a gente quer, as pessoas não entendem a gente, eu sei que a gente fica muito triste e com muita raiva também. A mamãe também se sente assim. A vida não é toda do jeito que a gente quer. E quando a gente sofre com isso, nós somos os únicos que ficamos mal, não é verdade? E aí eu falei, nesses momentos, Léo, que a gente tá nervoso, a gente só pensa besteira. A nossa cabeça fica cheia de pensamentos assim, todas ruins, não é verdade? Ele fez assim. Aí eu falei, a gente pensa que ninguém gosta da gente, que a gente é sozinho, que os outros nos acham feios, que a gente não é bem-vindo, que a gente não tem valor, tudo isso, não é? E ele só fazia assim, ia me dando uma dosinha, né? Que a gente tá vendo ali nosso filho e sofrendo junto, mas a gente tem que, né, fazer um papel de mãe. Então eu falei assim, quando a nossa cabeça tá cheia de pensamento ruim, a gente tem que fazer alguma coisa para esse nervosismo, essa raiva ir embora. Então, às vezes a gente pode ouvir uma música que a gente gosta, a gente pode, de repente, assistir um pouquinho de TV, né, jogar um pouquinho de um joguinho que você gosta. Você pode desenhar, porque ele adora desenhar. Você pode desenhar, você pode dormir um pouquinho e quando acordar você vai se sentir melhor. Alguma coisa a gente faz para essa raiva ir diminuindo até ela terminar e aí só então nós conseguimos pensar direito, com a cabeça tranquila. E aí as coisas vão clareando, né? Ficando mais simples para a gente entender. Aí eu falei, respira fundo. Aí ele respirou, eu falei, você já tá melhor? Nesse tempo, né, já havia passado alguns minutos. O floral já está agindo. O floral leva poucos minutos para começar a fazer um efeito, né, dentro do organismo. E aí eu falei, você já tá melhor? Ele falou que sim. Eu falei, então, vamos jantar? Porque eu estava terminando de fazer a comida, né? Eu falei, vamos jantar? Ele fez que sim. Nisso, eu voltei para a cozinha e estava terminando lá de organizar, né, o jantar. O que acontece? Eu ouço meu filho lá na sala de jantar chegando no meu marido e falando assim, pai, me desculpa por eu ter reclamado com você. Quando eu ouvi aquilo, eu falei, uau! Eu, né, já tenho uma dificuldade em ficar pedindo desculpa, ainda mais para pai, para mãe. Veja aí se você se identifica com essa situação, né? Então, ver o meu filho fazendo aquilo, que foi uma coisa que eu jamais fiz quando eu era criança, de coração, chegar num pai, na mãe e falar, pai, mãe, me desculpa pelo que eu fiz, pela reclamação, pela... Nossa, isso foi uma coisa que eu, enquanto criança, nunca fui capaz de fazer, porque eu não tive esse suporte emocional para me ajudar a elaborar aquela raiva, aquela frustração. E aí a criança, né, enquanto nós crianças, ficamos presas na raiva, na mágoa, no sentimento de não merecimento, de desvalorização, de que nós não somos amados. E quando o meu filho recebeu este suporte e teve os sentimentos dele reconhecidos e ele é acolhido mesmo no momento das trevas, né, nos momentos mais tristes, então ali ele sente uma segurança, né, um conforto. E olha que diferença, eu não mandei meu filho ir lá falar com o meu marido, né, não falei pra ele lá, vai lá, fala com o papai, pede desculpas, eu não falei nada. E isso me tocou profundamente. Aí, por que eu tô te contando toda essa história? Porque assim como eu tenho nos florais um recurso poderosíssimo e muito fácil de utilizar com consciência, né? Sabendo para que serve cada essência, como, com que posologia, ou seja, concentração, a forma de dar, sabendo de tudo isso, nossa, isso é uma coisa muito, como é que eu posso falar, transformadora e assim, é uma ferramenta que é tão prática e me auxilia tanto enquanto mãe e eles enquanto filhos, né, nessa questão emocional, que eu gostaria que você, mãe, também tivesse esse recurso, porque pouparia uma série de desgastes e a cada desgaste que a gente tem com os nossos filhos, isso vai ficando registrado no inconsciente deles e isso se perpetua ao longo da vida, né? Se eu te perguntar, e lembra do seu pai, da sua mãe, uma grande mágoa, uma grande bronca, um grande castigo, né? O que aconteceu? Que sentimento que você tinha, né? Que naquela época, quando você era criança e tal. Com certeza você se lembra de alguma coisa assim e apesar de ter passado já décadas, aquele sentimento, aquela mágoa continua aí. De alguma forma isso se manifesta na sua forma de maternar, né? E isso é inconsciente. Então quando a gente não tem uma nova consciência, quando a gente não se propõe a fazer diferente, nós ficamos presas no único repertório que temos. E qual que é o nosso repertório? Nosso repertório é a forma que nós
fomos criados pelo nosso pai, pela nossa mãe, pelos nossos cuidadores. E aí, por mais que você tente fazer diferente, na hora do nervoso, nós não temos a capacidade de sair disso, porque quem comanda são as reações que estão guardadas no nosso inconsciente. E isso nós não temos controle, não é só você, somos todos nós, assim como as crianças também não têm controle, né? E elas estão aprendendo essas reações explosivas com nós, que somos pais e mães. E aí vai ficar guardado neles e eles vão reproduzir isso quando eles se tornarem pais, porque faz parte do repertório emocional deles. E aí, você também pode aprender a utilizar os florais e compreender como funciona o cérebro dos filhos, como que são as mágoas, né, que eles têm desde a gestação, quando você de repente não estava esperando a gravidez naquele momento, quando de repente você estava esperando do sexo contrário ao que seu filho veio. Tudo isso também deixou marcas, né, feridas emocionais neles, que são ativadas ao longo da vida, principalmente agora, né, quando vocês falam não para eles, quando interferem no jeito de eles fazer as coisas, eles reagem agressivamente, jogam as coisas, quer morder, enfim, aquele chororô. Tudo isso tem uma explicação, né? E tudo isso eu explico em detalhes dentro do meu programa que se chama Curando a Birra do Meu Filho. E eu tenho um outro programa também que se chama Curando o Sono do Meu Filho, que igualmente é uma consequência de histórias que foram vividas durante a gestação e principalmente no momento do parto. E para você que já me acompanha, já ouviu falar alguma coisa nos meus programas, se você tem interesse em aprender a utilizar os florais, né? E também ter uma receita elaborada por mim para o seu caso de forma personalizada, eu não vou te passar uma receita pronta, porque eu não trabalho com receitas prontas. Cada um tem uma história única, tanto você quanto seu filho. E o conjunto, né, mãe e filho, é muito importante de ser olhado com carinho, em detalhes, com a sua história, com os detalhes que envolvem cada um de vocês. E é a partir disso que eu elaboro uma receita floral para você, para os seus filhos. Isso você aprende nos meus programas e tem autonomia para usar para o resto da vida, ou eu também posso elaborar, seja numa consulta individual ou neste momento unicamente uma promoção em que você adquirindo os meus programas, que está com um valor assim, nossa, inédito de desconto, você ainda vai ganhar as receitas que eu vou elaborar. Você não vai passar por consulta comigo, porém eu vou te enviar as perguntas para que eu possa ter os detalhes que eu preciso para montar a receita para vocês exclusivamente. Então eu vou olhar uma a uma o caso, né, de cada um com cada filho, tá bom? Não vai ser uma coisa genérica. Então, se você ficou interessada, quer começar a utilizar os florais já? Então, acesse o link que eu vou deixar aqui, onde você vai cair na página da promoção que está rolando agora. Repito, agora, tá bom? Não é depois. Depois vai voltar para a condição normal, que é o programa, e não tem essas receitas que eu elaboro para vocês, tá bom? Então, se você quer mudar o seu repertório emocional e criar novas experiências positivas dentro dos seus filhos, que vai impactar em tudo daqui para frente, na imunidade, na capacidade de aprendizagem, nos comportamentos, né, birrentos que a gente chama, tudo tem uma mensagem por trás. Na dificuldade do sono, nada é por acaso, tudo tem uma origem. E quando você entende isso, nossa, faz toda a diferença. E você para de agir por tentativa e erro. Você já tentou várias coisas, eu tenho certeza. Porém, o que é que realmente lhe trouxe resultado? E aí, se eu pudesse te perguntar, quanto você estaria disposto a fazer pelo futuro dos seus filhos, para mudar os pais que eles vão ser, para melhorar os comportamentos, os sentimentos, até a imunidade deles? Tudo isso você pode fazer, nossa, por um valor que você nem imagina. É acessível para todo mundo. Se por semana você tiver menos de R$10, você já tem acesso a este conhecimento que você vai usar por toda a vida. Isso vai mudar a vida de vocês. Eu te dou a minha palavra. Eu tenho tanta certeza da transformação que você vai passar que, se você não gostar por qualquer motivo, eu vou te devolver todo o dinheiro investido, se você me solicitar em até 30 dias depois da sua inscrição. Então você não tem nada a perder, você tem só a ganhar. Lembrando que se você está vendo esse vídeo agora, é porque a promoção ainda está válida, mas ele sairá do ar. Clique aqui no link que está neste post e eu a aguardo lá dentro. Um grande abraço. Tchau, tchau.